Voltando ao curso do DBase Plus, ainda com o comando Window em modo texto. Desculpa. Vou falar para vocês agora um pouquinho de funções. Uma função, uma maneira fácil de você implementar um conjunto de código de uma vez só e que possa ser usado para vários programas. Então você faz a instrução uma vez só e você usa em diversos programas aí que você quer, evitando quantidade de código abusiva e perca de tempo. Então, para mostrar um pouquinho como que funciona funções, a gente pode pegar aqui o exemplo anterior. Vamos lá no Modify, Command, exemplo 1.prg. Vou abrir aqui o exemplo 1. Então, vocês viram aqui que eu fiz um laço, um for e um laço com do while. Suponhamos que eu precise repetir esse laço 50, 100 vezes em torno aí do dia a dia. Então, se o meu laço for desta forma sempre, eu poderia implementar uma função que eu escreveria ele de uma vez só e executaria ele quantas vezes eu quisesse. Então, para a gente implementar uma função no DBase Plus, basta criar um programinha aqui. Como que a gente cria o programa? Create command. Vou chamar meu arquivo de funções de funções.prg. Bom, então vou chamar meu arquivinho de funções aqui de funções.prg. O nome pode ser qualquer um, tá? Eu coloquei funções.prg porque eu acho bonitinho, mas poderia fazer exemplo2.prg ou abc.prg. Vou chamar o meu de funções. Então eu vou fazer aqui create command funções.prg, vou dar enter. Ele vai vir o editor de texto da mesma forma que veio anteriormente. A única diferença é que para eu criar uma função, eu preciso usar a palavra function. Ok? E vou dar um enter aqui. No final dela tem que ter um return. Ok? Então, function, eu vou dar o nome da minha função. Então, eu vou chamar assim, por exemplo, de faz laço até 100. Ok? Esse é o nome da minha função. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tal. Eu vou fazer bonitinho aqui, chamado assim, faz laço até 100. Eu tenho que abrir e fechar o parênteses para caracterizar uma função. E ela tem que ter um return, que retorna alguma coisa ou não retorna nada. E você viu aí que o editor já abriu, ó, um lequezinho aqui. Então a gente já tem aqui uma instrução pronta. Dentro dela vai ter alguma coisa. Aí dentro dessa função eu posso colocar aquela instrução. Então eu posso fechar aqui, salvar. Posso modificar aqui o exemplo 1. E eu vou pegar esse laço pronto. Vou dar um Ctrl C, vou copiar, vou fechar. Vou voltar aqui e modificar o funções. Então, em vez da create, eu vou dar modify. Vou voltar lá. E vou dar um Ctrl V. Apenas peguei aquele programinha lá e joguei para cá. Então, eu vou pegar isso aqui, vou salvar Ctrl W e vou executar do funções.prg. Note que não vai acontecer nada. Por quê? Eu criei uma função, mas eu não falei que eu tenho que executar ela. Então, no mesmo arquivo de funções, eu posso executar ela. Então, eu volto lá e antes aqui de começar as funções, ó, eu dou apenas o nome dela. Faz laço até 100. Ok? Feito isso aqui, quando o DBase achar essa linha, ele vai executar essa função. Então eu vou dar um Ctrl W, eu vou dar um do funções, você vai ver que ele contou de 1 a 10, porque lá tem uma cláusula que vai fazer um break, vai dar o exit quando chegar a 10. Ok? Vou modificar de novo o arquivinho de funções e vamos ver se é verdade que eu escrevo uma vez só e ele executa um monte de vezes. É só eu pegar e copiar aqui um monte de vezes, ó. Você vai ver que para cada vez que ele achar essa instrução, ele vai pegar e executar essa função.
Então, no meu programa, que se eu tiver 100 lugares que eu precisaria executar um laço igualzinho a esse, eu apenas digito essa função aqui, ele vai se virar e localizar o que tem que fazer. Então, você economiza muito código. Vou dar um Ctrl W novamente, vou dar um do funções, ó. Você vai ver que ele repetiu aqui um monte de vezes aquela instrução. Então, isso é muito importante quando a gente vai fazer um programa. A gente cria nossas funções para não ficar perdendo tempo. Então, eu vou voltar aqui, vou modificar. Vou apagar esse conjunto aqui. Eu já mostrei aqui um pedacinho. E vou criar uma outra função. Function retorna nome. Apenas para vocês verem como que funciona a função. Essa, por exemplo, função retorna nome, ela pode ter o return, espaço e, por exemplo, o nome de uma pessoa. Dario Basso Cardoso. O que acontece? Essa função aqui, então, ela vai retornar um string. Ok? Posso criar uma outra função aqui. Function retorna idade. E eu posso dar um return aqui com a minha idade inteiro. Posso criar uma outra função, function retorna data de hoje. Ok? Eu posso dar um return date. Então o que acontece? Se eu não conseguir lembrar que o date retorna a data de hoje, eu posso chamar assim, retorna, eu vou colocar retorna data de hoje. Então fica mais amigável para mim, para o meu cérebro, que é português, né? Português do Brasil aqui, a gente está acostumado a não falar inglês. Então a gente muda, em vez de usar o date, escreve assim, retorna a data de hoje. Então, se eu quisesse demonstrar essas funções, como que eu faria? Interrogação, retorna nome. Retorno do nome, ó, ele vai mostrar o nome para mim. Interrogação, retorno da idade. Retorna a idade, vai mostrar a idade. Função retorna data de hoje. Então, para cada linha que eu executar, ele vai chamar uma função dessa e vai já executar o retorno e vai mandar para mim o conteúdo. Então, eu vou salvar com Ctrl W, vou dar um do e automaticamente aqui você vai ver que a primeira linha retorna o nome, a segunda a idade e a terceira a data de hoje. Legal. Então, isso aqui faz com que você ganhe muito tempo na programação. Agora, tudo bem, não faz muito sentido retornar o nome, idade e tal, mas se eu quisesse fazer uma função, então, para fazer o parcelamento de uma compra. Então, eu poderia fazer assim, ó, function retorna hoje mais dias, por exemplo. Então, eu poderia fazer assim, return date, que é a data de hoje, mais o dias. O que seria esse dias? Esse dias seria a quantidade de dias que eu quero. Por exemplo, eu quero saber qual que é a data que vai ser daqui a 30 dias. Eu informaria nessa função e o computador retornaria essa data. Por exemplo, eu quero a parcela 30, 60 e 90. Então, eu usaria a função para passar 30 dias, passar 60, passar 90, e automaticamente o computador faria a conta e já me traria a que data vai ser. Então, nesse sentido aqui, para eu fazer essa função, eu preciso receber a quantidade de dias que eu quero passar. Então, dentro do parênteses aqui na função, eu posso colocar os parâmetros que ela recebe. No caso aqui no dias, eu vou chamar de n dias. N porque eu vou receber um campo numérico, ou melhor, vou colocar i dias que vai receber um campo inteiro. Para eu saber que i é inteiro dias. Lembrando que o nome da variável vocês que escolhem. Eu estou fazendo apenas aqui uma comparação para ficar bonitinho. Então aqui no retorno, eu falo assim, retorna date mais i dias. Ok? Então, essa função simples aqui, ó, se eu mandar o computador executar ela, e eu pedir aqui, ó, retorna hoje mais dias, e passar 30, ele vai me retornar uma data de 30 dias. Se eu passar 60, uma data de 60. Se eu passar 90, uma data mais 90. Então, desta forma, se eu fizer um programa que vai parcelar uma compra,
eu não preciso toda hora ficar fazendo a conta. Eu apenas uso essa função e ela vai executar para mim a conta. Eu não preciso ficar lembrando como que se faz uma conta. Se fosse um cálculo aí de 1000 linhas, eu não preciso ficar lembrando, né? Eu já faço esse cálculo uma vez só e só executo a função dele. Então eu vou salvar, vou executar, ó, dando do, e você vai ver aqui que ele pegou, ó, mostrou tudo que eu já tinha pedido anteriormente, e agora aqui já somando, ó, 30, 30, 60, 30, 60 e 90. Então é isso, pessoal, um pouquinho das funções aqui que a gente pode fazer para economizar tempo. E de agora para frente, a gente vai sair desse modo Command Window aqui e começar a mexer com o formulário para aplicar um pouquinho desse conhecimento. E vamos ver muita coisa pela frente. E que agora sim que o negócio começa a ter graça. Até a próxima.